a mesma coisa, Mauro. Aqui, fala assim, tem que golear, tem que fazer assim. Não. Ele tem que pensar na frente. Porque o calendário aqui é um calendário maluco. Mas o problema... Se puder poupar no jogo, poupa no jogo. Tá bom, mas o problema é que ele ainda faz substituições de gente que está com fome. Entra um Wesley, entra um Breno. E o que o Palmeiras está mordendo, esse Zé Rafael é brincadeira. Zé cresceu muito, né? Não, ele cresceu demais. E o que ele morde, já tem o Danilo, que estava voltando hoje. Então, assim, o Calçade fala muito desse aspecto físico, eu também vejo toda hora o Abel, não dá para jogar de 3 dias, não dá para jogar. Ele repete 90% do time e os caras estão voando e quando perde a bola mordem e continuou com a mesma velocidade o Dudu de um lado, agora hoje foi o Verón, enfim, entra o Wesley. Eu não sei onde é que está o gás, sabe? Parece que são... A gente vê isso muito no Hulk, né? Quer jogar todas as partidas e com a força física enorme, lá pelo Atlético. Mas aí no Palmeiras também. É difícil você olhar para alguém assim no time e falar, pô, esse aí precisa sair que deve estar muito cansado. É difícil. Agora, e mordem. Hoje o Zé Rafael, o que ele ganhou de bola e briga, se ele perde... Aí é isso. Aí repetindo o time. Então, preparo físico tem, já tem muita alternativa tática, não é mais aquele time de ficar só lá atrás para sair em contra-ataque. Pelo contrário, se o time der espaço, faz o que fez hoje. É um fortíssimo candidato. E a administração, ela é feita num período longo. A saída do Patrick de Paulo é um jogador de muito potencial. De repente, até estoura no Botafogo, cresce e vai jogar em nível mais alto. Por algum motivo lá dentro, não estava na mesma sintonia de trabalho diário dos outros jogadores. Gabriel Menino, titular contra o River Plate na Argentina, foi para a seleção brasileira. Teve que recuperar a fome. Isso está implícito para todos os jogadores que querem jogar. Você não tem a menor dúvida se amanhã, aqui não vai acontecer, o Gustavo Gomes perder a fome, vai sair do time. O Veiga perder a fome, vai sair do time. É que não vão perder. Não vão perder. Eu acho que mas vai sair do time. E tem um ponto interessante. Eu acho que ele não achou essa fome ainda, nem lá no Botafogo, porque hoje ele ficou o tempo todo no banco de reservas e nem entrou. Para manter esse apetite em alta, eu acho que faz muito sentido a maneira que o Palmeiras, e não só o Abel, mas a diretoria de futebol também, vem olhando para o mercado. Porque o Palmeiras olha para jogadores com fome. O perfil de contratação do Palmeiras é de jogadores jovens que precisam se afirmar e que... Não quero jogadores em fim de carreira. Justamente por isso. Quero jogadores que venham com fome. Palavras do treinador. É isso. Então o Palmeiras, ao invés de tentar contratar o Cavani, o Luis Soares, vai trazer o Juan Manuel Lopes, trouxe agora o Merentiel, porque esses jogadores conversam melhor. Talvez no curto prazo não tenham a entrega técnica que esses mais badalados têm. Sem dúvida. Mas para conversar com o que se trabalha no Palmeiras, e é um trabalho diferente dos outros, o Palmeiras hoje tem um trabalho de maneira ampla, do futebol masculino, do futebol feminino, ao futebol de base, diferente dos outros. E essa característica de jogadores para contratação conversa. Não por acaso, entra jogador, sai jogador, entram jogadores piores do que os que lá estão, e o Palmeiras tem conseguido manter o mesmo padrão. E eu vejo no Palmeiras, o Palmeiras tem, nesse time que está em campo, ele atingiu uma maturidade, estou falando de idade também. Ele não é o time além dos 30, Perfeito. Não é o time perto dos 20. Você pode falar, o Danilo, Marcos Rocha, 33, outro. Aí você olha, é 26, 27, 28. 26, estou falando aí de Zé Rafael, Sim. de Veiga, de Rony, de Dudu, que tem 30, que é o mais velho ali da frente. Luan. Mas é um time que atingiu a sua maturidade para jogar futebol, pela a idade que tem, isso é muito importante. É uma fase de 26, 27, 28 que o jogador está ali no auge e ele tem. Ele consegue, acho que o treinador consegue ser ouvido e respeitado. Isso é fundamental. A gente, quando falava aqui, comentava, a gente está falando disso faz tempo, né? Daqui a pouco a gente já vai falar do Flamengo. Quando o treinador não a coisa não encaixou, você vira assim, o treinador joga num time e os jogadores jogam no outro. Não é o caso do Abel no Palmeiras. É um grupo que tem um encaixe ali perfeito com essa maturidade do elenco, mais o treinador, mais o trabalho denso. Ele é espesso, quando você olha os outros, você fala, meu Deus do céu, que diferença. E quando ele fala, o Brasileirão é o único que o último pode ganhar do primeiro, é bem legal isso. É um treinador de fora, com uma visão de fora. Ele não está falando para elogiar, que ele não precisa, porque ele mete o pau quando tem que falar mesmo, desse calendário louco. Por isso que a gente sempre diz aqui, torneio que tem mais chances de ser uma Premier League
algo parecido é o Brasileirão, que muitos trabalham contra ainda, a maioria trabalha contra. E um cara que vem de fora enxerga isso, porque, pô, é legal. Imagina esses que ele cita, os menores ou os últimos, um pouco mais de dinheiro, que tipo de competição a gente teria? Porque os grandes teriam que trabalhar muito melhor. Claro. Porque você não pode trabalhar mais ou menos, você tem que se superar todos os dias. E ele conseguiu isso. Então, quando ele pega esses times, assim, ele fala, mas ele sabe que hoje não ganhamos nada, tem 28 rodadas, mas ele deu um passinho além, está na liderança. Ele olha para o Corinthians, tem consistência? Não tem. Olha para o Flamengo, tem consistência? Trocou o treinador e o interino estava dando treino, que é o Paulo Souza. Né? É o primeiro caso do interino e do treinador que virou interino e no final do dia virou esse. É um negócio... Passou por 3 cargos. 3 cargos no mesmo dia. Né? E, então, os concorrentes, o Atlético tem problemas. Esse cara tem uma oportunidade, claro, e a experiência dele diz, pô, a minha oportunidade é gigantesca, só que tem 28 rodadas. Não sei nem o que vai acontecer com o meu time. Ele, por exemplo, perdeu o Veiga. Só que ele tem um sistema que o Scarpa faz isso, ou ele entra com o Rony, ou ele entra com o Wesley, ou, se ele quiser, ele pode jogar com o centroavante. E esses formatos estão super estabelecidos na equipe. Os outros, se quiser, o Piquerez pode ser um terceiro zagueiro, quando precisa. Pode fazer isso com o Marcos Rocha mais discretamente. E o time domina. E quem entrar faz. A temporada... Então, assim, putz, agora deu um nó na cabeça do cara. O cara nunca jogou na... Não. Tudo aquilo que ele faz, a gente tem visto há tempos... Está dando certo, os adversários não conseguem barrar a maioria e ele tem a oportunidade agora, que se apresentou, depois de ter começado mal, de voar nesse brasileiro. Deixa eu até aproveitar esse gancho do Paulo Calçade, da padronização do treinamento, que a gente pode observar, né? A olhos vistos, o Palmeiras é um time treinado e muito bem treinado. Você, inclusive, antes do programa começar, se juntou ao Dimas Copedê, o nosso editor-chefe, para falar sobre o padrão nas batidas de escanteios e os gols que o Palmeiras... Repetição, o negócio consegue. É repetição. E para marcar. Né? Pois é, né? E é um movimento... Você sabe que vai ali. A gente vai ver, e é um movimento que as pessoas, os treinadores sabem, que essa bola vai no primeiro pau. A hora que eu vi esse gol do Rony, subindo no primeiro pau, nessa diagonal e cabeceando do lado oposto, na hora eu me lembrei do jogo contra o Corinthians. Palmeiras vence por 3-0. Né? Iguaizinho, só. O Rony vai no primeiro pau, cabeceio cruzado. Aí vamos lá, contra o Corinthians, primeiro gol do Gomes. Exatamente igual. Primeiro pau, cabeceio cruzado. Só mudou o batedor, aí foi o Veiga, no jogo de hoje foi o Scarpa. Então, e mudou o batedor. Segundo gol do Palmeiras, de novo exatamente igual no mesmo jogo. A característica não é do batedor, a característica é do time. Isso é repetição, isso é trabalho, isso é patronização. Esse é o jogo da primeira fase do Paulistão. E exatamente igual o cabeceio, é que o Cássio defende e na sobra o Danilo faz, né? E foi o Rony também que cabeceou no primeiro pau, exatamente igual, cabeceio cruzado, o Cássio pega. Então isso é repetição de movimento, isso é trabalho, né? E isso só o tempo oferece, né? Então o Palmeiras hoje tem repertório por cima, repertório por baixo, a bola aérea defensiva é muito forte, a bola aérea ofensiva é muito forte. O Palmeiras não tem os melhores jogadores do país, o Palmeiras não tem um time espetacular, mas o Palmeiras tem um trabalho. E em um país onde ninguém tem trabalho, porque não se permite que tenha trabalho, quem tem trabalho está muito na frente. É óbvio que é muito cedo, o próprio Abel falou com toda a propriedade, eu concordo com ele, para a gente ter qualquer tipo de definição. Né? O Palmeiras não tem o melhor elenco do país, inclusive, estou tentando lembrar o nome do colunista, ali no Record, o português, falava, a coluna era sobre o Flamengo, ele dizia que o que o Abel Ferreira faz, eu até discordo do colunista, é um milagre aqui. Eu acho que ele falou que tratava o elenco do Palmeiras como um elenco mediano. Eu discordo. O Palmeiras tem um bom elenco. Ele está tratando dos nomes que ele conhece versus os nomes que ele desconhece. Tinha mais alguns equívocos ali também no texto. Mas tudo bem. O elenco do Flamengo é um elenco que você olha individualmente, você vê mais talento, né? Agora, eu não consigo imaginar, se não houver nenhuma mudança de cenário, de grande evolução do Flamengo, grande evolução do Palmeiras ou grande evolução do Corinthians, algum time para brigar pelo Palmeiras
Do Atlético, você quis dizer. Do Atlético, para brigar com o Palmeiras pelo título Talvez de campeão. os efeitos que as fases decisivas temporada de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana podem trazer na temporada. É o que pode misturar um pouco o também, cenário. tá? Não, O para Corinthians todos, né? também, tá? Os efeitos para todos. A Mas um bagunça vai que vai cair. ser. Alguém vai ficar daqui a pouco só com uma competição só. Já vamos ter aí nesses clássicos. É porque o outro time Alguém vai ficar fora e vai ter meio de semana para treinar. O outro time que eu adoro ver jogar, que eu acho muito bem treinado, é o Fortaleza. Mas o Fortaleza não pode brigar por esse título. né? Hoje esse A realidade papo do de Fortaleza é elencos eu já acho que ele caiu. O elenco do Flamengo já Flamengo, é mais Atlético, desequilibrado. Palmeiras caiu. Então. Primeiro o Palmeiras tem um elenco que rende mais que os outros. Ou não? É mais curto, Mais numericamente curto, falando. mas aí você tem outros que o tempo passou, assim, a visão sobre o Atlético é do ano passado e a visão do Flamengo é de 2019. Mais envelhecida ainda. Vamos ver agora com Dorival. Mas Everton Ribeiro, Bruno Henrique, estão jogando? Você tá, Arrascaeta e Gabigol. Eu estou segurando para não falar do Flamengo, eu tenho bastante para falar depois, que é pauta, não, tá? Mas para cruzar com o Palmeiras, Felipe Luiz, Davi Luiz, são grandes nomes. Então, Mas rendimento e grandes nomes são... Nem sempre o grande nome está apresentando rendimento. Calçade, perfeito. Né? Mas já que você entrou um pouco no tema, desculpa. Mas é o pauta. Palmeiras. O meu misturar. ponto é o Palmeiras, Vou que é. misturar. O Palmeiras sempre foi o terceirão nessa história. Pega esse o Flamengo atrás Palmeiras. Imagina. Flamengo atrás Palmeiras. Peraí, mas o Atlético, o momento, o Atlético negociou jogadores, Perdeu jogadores. tem vários contundidos, tem jogador, por exemplo, o Nacho, ele não aguenta esse ritmo. Concordo. Ele tinha lá o Godin que não colaborava, que foi uma escolha ruim. Perdeu jogadores importantes, Perdeu. Savarino, por exemplo. Savarino, cara, aí é o Vargas contundido, jogadores que não rendem. Ontem você olha o Hulk também não dá para tirar todo o jogo, 2, 3 coelhos aí da cartola. Fala, de onde o Hulk tirou esse gol? Não é sempre. Então eu vejo hoje essa conversa em função dos adversários, que isso muda. E acho até que o Palmeiras Só ali, uma ó, coisa, tá acima Zupac. deles. No mundo hipotético que não existe, se esses jogadores do Palmeiras nunca tivessem atuado juntos, e os do Flamengo também nunca tivessem atuado juntos, mas são 2 grupos de jogadores que foram contratados hoje. Dá 2 anos de Abel Ferreira para o elenco do Palmeiras e dá com o ambiente que o Palmeiras tem interno, falando de diretoria, administrativo e tudo mais, e dá o elenco do Palmeiras para o Flamengo com Domi, Renato, Rogério, o ambiente. Aí você entender Então, que a questão ali Você quer dizer, coloca o Abel no Flamengo e vê se... os jogadores. Esse é o ponto. Eu acho que o nosso olhar sobre o elenco do Palmeiras, ele tem um total impacto do trabalho do técnico, né? Enorme. Então, isso vale para Gigantesco. todos, né? Isso vale para todos. O nosso olhar sobre o Gerson, por exemplo, ele mudou a partir do instante em que ele chegou ao Flamengo, porque ele se encaixou num time fantástico e aquilo floresceu. Quem faria mais gols na Europa jogando num time de segundo escalão espanhol? O Gabigol ou o Rony? Não, o Gabigol é muito mais jogador que o Rony, é isso. Agora, você quer... Falamos do Zé Rafael, por exemplo, A gente agora. vai falar disso depois. Se eu for um dirigente do Flamengo, até se o Flamengo conseguisse recuperar, ganhar Libertadores e ganhar tudo esse ano, eu mexo em 80% do elenco no final da temporada. Mas esse assunto para depois. Eu acho que esse é o ponto importante e eu acho que a maneira, o fato de o Palmeiras ter um trabalho, e eu acho que poucos times têm um trabalho, o Palmeiras tem um trabalho, faz com que todos os jogadores evoluam. Então a avaliação sobre o elenco, ela muda. O Mauro acabou de citar o Zé Rafael. O Zé Rafael era um jogador. Hoje você olha para o Zé Rafael, eu acho o Zé Rafael hoje, por exemplo, muito mais jogador do que o Andréas Pereira. Agora, quem tem mais talento com a bola no pé? O Andréas Pereira. Só que eles são fruto do ambiente onde eles estão inseridos. E talento não é tudo no futebol. E isso muda toda a óbvio. visão. Concordo. Né? Acho que essa reformulação no Flamengo já ia acontecer lá atrás, mas aí ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí seguraram. O campeonato com o Rogério, apesar do Rogério, porque a ideia da direção, e eu tive a oportunidade de conversar com um deles, e se arrependeram muito de já não dar essa mexida. Em 2020. Que já tinha passado todo, ainda não tinha chegado ao técnico, estava no Rogério. Mas já se viu assim, que uns já estavam para envelhecer mesmo, o Bruno, o Henrique, o Everton. Outros já não estavam com tanta fome por tudo que ganharam em 19, então a ideia era mesmo já dar essa mexida. Ganhou o brasileiro e tal, vamos tirar o Rogério, vamos deixar o Rogério mais um pouco e tal, e não fizeram. Aí se arrependeram. Acho até que o Paulo Sousa veio um pouco com essa
ideia passada Bastante, eu diria. pela própria diretoria. Ó, diria vamos bastante. mexer aqui, porque isso aqui Mas precisa agora talvez reformular. volte tudo atrás. Aí agora vai voltar tudo Assim, atrás. e era cômodo, Só eu tudo queria só atrás. lembrar, só fazer o parênteses, que vai sobrar tempo, eu estou falando dos cruzamentos de Copa do Brasil e tal. Porque- Atlético e Flamengo. Alguém vai ter tempo para E treinar na durante a Libertadores, semana. se tudo der certo, nas Palmeiras quartas de e Galo. final, Palmeiras e Galo. Então, Exato. quem Também. cair, amigo, o outro vai ter tempo. Então, assim, se o Palmeiras não tiver disparado um número X de E pode pontos... acontecer até de um ter muito tempo. Um pode Se ter der tudo todo errado, tempo, né? todo tempo, cair nas Todo duas, tempo, cair Que é um nas mau duas, ele tem sinal, muito né, na tempo. verdade. Né? Você falou de um E time, aí? isso é legal. A gente está falando de um time que ele foi montado para aquele momento, que está Isso. cheio de futebol brasileiro, monta elencos Sim. para aquele campeonato, não pensando no futuro. E ao contrário do que a gente acabou de comparar, que amadurece, desde que chegou o Abel, ele só amadurece. Vai chegar um momento que vai ter que trocar. E ele começa a contratar jogadores mais jovens para ver se consegue fazer isso. Mas vai chegar um momento que, dependendo do nível das contratações, talvez o Palmeiras tenha uma ruptura desse trabalho que tenha que ser um recomeço mesmo. Sim. O ideal é você vai fazendo a manutenção, vai trocando. Mas ele conseguiu, né? Porque ele Felipe tem Melo, conseguido. William Bigode, jogadores que é Conseguido. importante. E foi feito de maneira silenciosa, sem Silenciosa. nenhum impacto. Sem nenhum impacto. Não vai rolar, não vai dar Verdade, não vai mais. bem observado. O Palmeiras passou por isso já, Sim. né, numa leva de 4, 5 dispensas de caras icônicos. E quando o ambiente o jogador não ajudava o ambiente, ele Naturalmente. O Patrick, aceita vender. E o Patrick que saiu do Palmeiras porque era banco. Voltou hoje para o Allianz sendo Mas banco. isso não é só o técnico. No caso do Palmeiras, é a estrutura. É de cima para baixo. Acho que hoje a presidente Leila, acho que ela dá sequência, mas isso é da gestão Gagliotti para baixo. E especialmente no trabalho do Anderson Barros também. Então acho que a estrutura favorece e o Abel ele faz parte. Ele pensa igual a essa estrutura. Ó, a gente começa